Sejam bem-vindos ao Comando Operacional do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal. Nessa série de vídeos do Comando Operacional, onde tivemos um bate-papo com o nosso ex-comandante, General Coronel Paulo José, uma figura ilustre da corporação, foi muito enriquecedor para este comandante e espero que para vocês que estejam nos assistindo, seja de grande importância aprender sobre a história da nossa corporação. No Japão mudou totalmente a nossa realidade de instrução, de educação. Aí eles prepararam lá o programa deles, depois desse dia de conversa, né, que foi um dia, 2 dias no hotel. Aí preparamos todos os termos, tá, para fazer a academia funcionar, né? Porque isso nós estamos em 79. A academia ainda não estava funcionando. A academia foi funcionar em 83, né? Então deu tempo da gente adaptar para aquela nova realidade. E lá, as torres de exercício, eles tinham dezenas, né? Dezenas. Então eu falei para eles que não adiantava pegar o modelo deles. Isso foi uma coisa que eu acho que eu fiz bem. Não adiantava a gente pegar o modelo deles, porque eles estavam muito na nossa frente. Entendeu? Então, eles tinham que vir aqui para eles entenderem, porque eles queriam fazer o projeto lá no Japão, e mandar para a gente. Falei, não vai dar certo, porque a nossa realidade é completamente diferente. Isso é que me deu mais trabalho, de convencê-los de que eles precisavam vir aqui para entender a nossa realidade, que era totalmente diferente da gente. No planejamento, a pessoa tem que ir no local para olhar, para situar. Exatamente. Né? Aí ficou a base do era que eles viriam aqui e aí fariam essa passagem, né? Tudo bem. Aí a gente voltou para o Brasil, né? Na volta para o Brasil foi outra surpresa. Lá em Tóquio, quando nós embarcamos no avião, aí nós viemos no avião comercial da Panam, né? E passando por São Francisco, Los Angeles, Panamá, Guatemala, Rio de Janeiro. Foi a viagem de volta. Mas ficamos 2 dias lá em São Francisco. Aí viemos. Quando nós estávamos lá no aeroporto, tinha uns 100 garotos com bonezinho, aquele típico japonês, né? Tênis, fardadinho, tudo. Tá. Aí eu falei pro Batista, aí Batista, quer apostar que esses meninos não vão levantar no avião, vão ficar quietinhos lá no avião? Quer apostar comigo? Não, toda vez você fala mal do Brasil, você fala não sei o quê, você não sei o quê. Quer apostar? Pá! Só fomos saber que aqueles meninos estavam viajando com a gente quando a gente desembarcou em São Francisco. 0 problema. E era muito menino mesmo, assim, de uns 8 anos, 7 anos, garotinho, né? Tá bom. Aí, em São Francisco, a gente ficou lá em São Francisco, fomos lá andar de bonde, visitar, ficamos 2 dias lá em São Francisco, fomos ver a prisão lá, né? Fomos lá no bairro chinês, aquelas coisas todas. Na volta, quando a gente foi embarcar, tinha uma delegação de criança brasileira. Quase que o avião não levanta. Quase que os caras jogaram o carroceiro. Completamente diferente, cara. Negócio impressionante. Aí eu falei, aí, Batista. É mesmo, né? Uma diferença enorme, né? Assim foi. O comandante falou lá, se não conseguirem botar esses meninos sentados e sossegados, nós não vamos decolar. Aí, para sair de São Francisco. Chegamos no Brasil, eles vieram. Aí eles vieram para o Brasil, veio a delegação, né? Aí nós recebemos. Eu ainda estava no gabinete militar, lá com o La Maison, né? Aí recebemos, o governador recebeu. Aí nós viajamos o Brasil todinho não, pô. Nós fomos a Belo Horizonte, São Paulo, Rio de Janeiro, acho que fomos a Goiânia, e mais uma. No Nordeste a gente não foi, a gente foi para o Sul, né?
Aí eles estudaram aquilo tudinho, aí aquelas duas torres ali são representativas da nossa realidade. Ali tem a parte de Brasília, ali tem a parte de São Paulo, tem o labirinto, que era para o negócio de fumaça, Nossa. não sei o quê. Tem tudo naquelas duas torres ali. E eles projetaram. Eu acho que aquilo ali não foi doação, né? Tem gente que Foi diz que foi doação. doação. Mas eu acho que teve licitação para aquilo ali, não teve não? Porque eu já estava fora do bombeiro nessa época. Eu acho que foi pelo convênio da JAICA. Foi? Com recurso da JAICA? Porque no convênio, no acordo que a gente fez, não tinha dinheiro, só tinha transferência de tecnologia. Era só isso, era transferência de tecnologia. Né? Aí eles vieram. Mas a proposta também nossa, né, disso aí, era o seguinte, porque isso a gente foi conversando lá, né? Foi conversando e foi se identificando. Eles sugeriram e perguntaram se podia o Brasil ser um centro de treinamento para toda a América Latina e todo o pessoal da África e língua portuguesa. Eu achei ótimo, né? Falei, com certeza. Então, o projeto original, ele era moldado para isso, para que Brasília fosse um centro de treinamento, logicamente, para todo o Brasil e para toda a América Latina, para os países africanos e para os países de língua portuguesa, né? Que depois morreu. Então, tudo que eles projetaram lá era nesse sentido, porque eles chegaram à conclusão que ficaria muito mais barato para eles trazer para o Brasil do que levar para lá. E uma vez que eles iam nos treinar e iam nos preparar, nós seríamos os instrutores. E para nós era muito bom porque a gente ia aprender também, né? Você aprende fazendo, né? Você aprende fazendo. Então a gente ia desenvolver isso. E outra coisa é esse trabalho com comunidade, né? Porque aquela torre, por exemplo, ela serviria para trazer o pessoal da comunidade para ir lá todo dia ia ter treinamento lá, nosso e da comunidade. Esse era o planejamento. Só tem um detalhe, isso aí foi em agosto, em setembro, isso aí foi julho para agosto. Em agosto eu fui promovido a coronel, e no dia seguinte que eu fui promovido a coronel, o governador me convidou para ser o chefe da Casa Civil. Aí eu saí do bombeiro, não tinha mais jeito, né? Quer dizer, eu não tive como dar continuidade a isso aí. E aí os que ficaram não entenderam, só o Cardoso. Mas o Cardoso era capitão, ainda não tinha base para... Acabou que morreu, acabou que ficou aquilo ali naquele reme-remezinho ali. Eles ainda vieram umas 2 ou 3 delegações do Japão, mas acabou que o grande projeto ele não se realizou. Não se realizou. Quando eu assumi o comando depois, que aí é outra história, né, que eu não vou contar agora, porque, né, vai ser o final do meu comando, aí já estava perdido. O japonês já não vinha mais, aí tinha que começar tudo de novo. E foi a época da Constituinte, eu passei os 2 anos da Constituinte dentro do Congresso Nacional, aí não dava mais para reativar. E hoje eu não sei como é que está, não sei como é que aquela o convênio ele acabou. Tanto que eu botei o Cardoso como comandante da torre. O Cardoso ficou porque era só ele que sabia daquele negócio, daquela conversação toda. Mas a gente poderia hoje ser o maior centro de treinamento da América Latina, se a gente tivesse entendido e tocado aquilo ali. Ó, a minha turma, nós entramos em 1990. Então, assim, quando os japoneses chegaram aqui, os japoneses ainda vieram um tempo? Eu me lembro ainda de ter alguns? De alguns virem aqui ainda. Mas foi um crescimento fantástico do Corpo de Bombeiros, porque a gente não tinha segurança, nenhuma, a gente não tinha técnica, nada. A gente né, fazia. Nós éramos apagadores de incêndio. Onde veio. O que a gente mudou foi esse perfil. Nós deixamos de ser apagadores de incêndio para sermos profissionais. Isso aí veio. Conhecer a técnica, que a técnica a gente conhecia bem, botava a mangueira no ombro, botava lá a bomba, armar a bomba, não sei o que, subir as escadas, tudo a gente era bom. Talvez até fosse melhor do que hoje, não sei, porque a gente era mais doido, né? Não tinha respeito pela vida, nem pela nossa, né? Então é possível que fosse. Mas foi assim. Mas não tinha ciência nenhuma. Não sabia nada a respeito de prevenção. Não, o que eles ensinaram, os japoneses que eles vieram, eles têm foco,
comprometimento, né? E competência. Né? Eles são muito assim. E as técnicas, então, voltou até... as instruções que eles deram. Nossa, era muito boa. Porque eu estava fora. Então a gente usava muito naquela uma mola, um cabo da vida, um 8, né? Luva, e você fazia salvamento, você tinha segurança, você transpunha cabo com segurança, com tudo, e implementou essa cultura da segurança nas torres de treinamento também, né? Esse era o grande... Isso era o que não tinha no passado, né? Não, esse era um dos grandes objetivos. E assim, aí veio as técnicas de salvamento, de combate a incêndio, nós evoluímos com aquela torre lá, e poderia ter continuado, se a gente continua isso é que o convênio com os japoneses, porque eles são muito bons, eles treinam muito. Não, eles treinam todo dia. Não, eles são fantásticos. E treinam mesmo. Era muito rápido, cadeirinha, tudo, salvamento com maca, salvamento em altura. Então eles simples. O nível de uma técnica que não era que você tinha que fazer, ela não era tão assim moderna, mas para a época era, né? Para a época era. Né? O nosso nível de treinamento sempre foi muito baixo. Não sei como é que está agora, mas para a época era muito boa a técnica japonesa. Se a gente continua, a gente estava no caminho certo também. Exatamente. Então foi uma perda. A gente ganhou e perdeu. Quer dizer, deixamos de ganhar. Porque tudo que a gente... E outra coisa que é importante entender. O japonês é o seguinte, para negociar com eles não é fácil. Vai. Agora, a hora que ele confia em você, aí você pode esquecer porque ele vai cumprir aquilo ali rigorosamente. Isso foi uma coisa que eu aprendi lá no Japão, né? No começo eles eram desconfiados com ele. Depois que a gente foi criando um clima favorável, que eles passaram a confiar na gente, eles queriam fazer no Brasil o que eles faziam lá, com essa população internacional, nacional e internacional. Eu acredito que eles tenham ficado frustrados também. Porque eles sentiram que a gente tinha condição, entendeu? De fazer isso. A gente tinha material humano, mas a gente só não tinha a técnica. A técnica até mas depois nós tivemos grandes instrutores formados pelos japoneses e faziam muito bem a ideia, a ideologia do japonês. Mas eu estou falando, eu fiz CESEI, que era um curso super conceituado, você lembra? Então, assim, a gente treinava muito. Então, o CESEI era um curso de especialização em salvamento em altura e combate a incêndio terrestre também. Você tinha todas as técnicas do bombeiro dentro dele. Então, foi os japoneses que passaram isso pra gente. Os japoneses podiam ter significado para nós o que a Vale significou para o bombeiro lá de Minas Gerais. E nós não soubemos aproveitar. Foi uma perda. Infelizmente, a gente não soube aproveitar. Se a gente continua com os japoneses, a gente estava muito avançado. Muito. Porque eles... ensinavam, e os nossos instrutores eram muito bons. Eles conseguiram passar a técnica para a gente. E a gente captou isso muito bem, a técnica, tudo que eles ensinaram para a gente. E nós começamos a difundir para todo o Brasil. Claro. O objetivo era esse. A maioria, todos os estados mandavam gente para formar aqui. O objetivo era esse. A gente perder esse convênio com o Japão foi uma perda terrível. Muito lamentável. Muito. E o senhor estava no caminho certo. Mas eu estava fora do bombeiro nessa época. Eu estava no gabinete civil. Quando eu voltei para o bombeiro, foi na Constituinte. Aí não tinha jeito. Minha dedicação foi total naquela Constituinte, que foi um outro passo importantíssimo. Porque se a gente não tivesse entrado na Constituinte, nada do que vocês têm hoje aí, vocês teriam. Nada. Porque naquela época era perigo na mão. Eu vivia lá no Ministério pedindo para um, pedindo para outro, um dinheirinho aqui, outro dinheirinho ali, para comprar um carrinho aqui, uma coisinha ali. Era complicado, né? Era complicado. Não, Paulo José, eu gostaria de agradecer novamente ao senhor por essa tarde maravilhosa que nós passamos aqui. E me sinto muito honrado de estar com o senhor e fazendo esse bate-papo. Um bate-papo informal. Esse bate-papo sobre a trajetória da carreira. É conversa de amigos. Sobre a trajetória da carreira do senhor, que refletiu na história da nossa corporação, como o senhor bem disse. E a gente tem avançado muito, né? Já estamos no 5º encontro, já vamos para o 6º encontro, né? Aí a gente pode estabelecer uma nova data, né? Porque agora vai ser o coroamento, né? O final, que foi a Constituinte. Nós chegamos até que fase agora? Agora 1900 nós chegamos na fase da reorganização. Então a gente está reorganizado, né? Está com a legislação, nós temos lei
lei de vencimento, nós temos estatuto, nós temos lei Lobby. de promoção, nós temos a lobby, e nessas leis está escrito lá que o que não tem é o usado do Exército. Por exemplo, a parte de administração do Exército está lá, o RDE é do Exército, está lá no nosso, tá no nosso estatuto. A subordinação, agora, tudo nosso é assim, vai e volta. Uma hora a gente é subordinado ao prefeito, outra hora a gente é subordinado ao secretário de segurança, outra hora a gente é subordinado ao governador, outra hora a gente é subordinado aos chefes da polícia, não sei do quê. E foi assim. De 1960 para cá, né, até 1960 a gente foi subordinado ao Ministério da Justiça. De 1960 para cá a gente foi subidas e descidas. Consegui um ar, aí perdi aqui. Consegui, perdi ali, né? Então, nós só vamos ter efetivo e remuneração dos anos 80 para cá, quando eu entrar no ano 80, né? Paramos então em qual ano? Paramos em 79, 80. 79, 80. Agora eu vou falar 80. Eu estou fazendo mais ou menos por décadas. Tá. De 60 a 70, a gente foi, mas só que de 60 a 70 foi muita coisa, porque foi a época que nós fomos extintos. E se nós não tivéssemos conseguido reverter a extinção, nós éramos aquilo que eu mostrei para você, aquele quadro de pessoal civil, né? Nós íamos ser polícia civil. Pô, não tinha nada a ver com a gente, entendeu? Então tudo isso foi muito doloroso. Foi muito doloroso. Custou muita coisa. E outra coisa, tem que valorizar aquele pessoal da base, aqueles soldados, aqueles cabos, aqueles sargentos que se matavam lá, serviço de 24 por 24, com retém, com não sei o quê, com fogo no mato, apagando com galho de árvore, porque não tinha nada. Galho de árvore, botina, aquela botina velha de couro, um corpo com um elástico, né? Botava um pano no rosto. Botava um pano no rosto e vamos lá. E ficava 1, 2, 3 dias no mato, apagando incêndio. Às vezes nem comia, não fazia nada, porque era fogo que não acabava mais nessa Brasília, né? E era assim. Então tem que valorizar. Então tá bom. Aí eu fiz isso tudo aqui. Mas se não tivesse isso aqui não ia adiantar nada. Não ia adiantar nada. Porque quem deu suporte para eu chegar lá e falar que o bombeiro era isso, era aquilo, fazia aquilo, precisava daquilo, foi essa base aqui, entendeu? Então eu valorizo muito, mas muito mesmo, aquele pessoal que sofreu, que ia lá para o choródromo, que tinha um choródromo, né? Lá no Cerrado, eles iam lá chorar, pá, porque as famílias no Rio, as mulheres, não sei o que, e filho telefonando e confusão, e os caras que arranjaram família aqui, que ficaram com 5 mulheres, 2 lá, 3 aqui, e mais não sei o que, e por aí abaixo fora, entendeu? É uma coisa muito complicada, e nós vencemos isso tudo. Agora, vencemos porque nós tivemos garra, tivemos raça para vencer. É aquilo que você está falando, a gente ia lá. Eu contei aqui, eu ia na casa dos deputados, tocava o dedo lá na campainha e ia lá falar com eles, para conseguir aquilo que a gente queria. Quem é que faz isso hoje? Quem é que faz isso hoje? Não vai fazer. Quem é que vai chegar lá na porta do governador e falar assim, eu quero falar com o governador? Não, mas eu quero falar com ele. Fala, diz para ele que eu estou aqui. Eu ia lá e ele me atendia. Pô. Hoje faz isso? Não faz. Então, nesse aspecto, a gente regrediu. Mas no aspecto profissional, a gente progrediu muito, né? E tem campo para progredir muito mais, né? E no aspecto financeiro também, porque com o Fundo Constitucional, que nós perdemos, porque até um tempo atrás, a grande parcela do Fundo Constitucional era para a segurança pública, e está na lei, né? Eu vou falar nisso aqui depois, está na lei. O Fundo Constitucional é para atender a segurança pública, e excepcionalmente para dar assistência financeira ao Distrito Federal. Mas o cerne dele é para atender a segurança pública, porque é obrigação da União. Atender a segurança pública é obrigação, hoje é obrigação constitucional. Naquela época era obrigação apenas legal, porque foi da 3752. Hoje não, na Constituição está escrito lá, organizar e manter, né? Lá, antes não tinha, constitucionalmente nem existia, né? Não existia. Então, é importante que a gente saiba diferenciar as coisas, o que melhorou muito hoje e o que piorou muito hoje, para tentar consertar. Não sei se vai conseguir, né? Porque hoje é difícil, né? Com a política do jeito que está, naquela época não era assim, pô.
entendeu? Então a gente tinha possibilidade de conseguir as coisas na fonte, ia lá na fonte. Agora não, agora... E outra coisa, naquela época nós não tínhamos reserva. Hoje vocês têm uma coisa importantíssima que vocês não sabem aproveitar. Vocês têm uma reserva qualificada. Todo esse pessoal da minha turma para baixo é qualificado. Colega de vocês que saíram há pouco tempo até. E são qualificados. E estão lá jogados. Agora tem o PTTC. Mas o que é o PTTC? O PTTC tinha que ser muito melhor aproveitado. Muito melhor. O PTTC é trabalho braçal. É motorista, é não sei o quê, o cara que abre a porta, fecha a porta, marca consulta. Né? Mas cabeça mesmo, parece que tem medo. Né? Você acha que eu vou querer tomar o seu lugar? Não precisa disso, só foi tudo. Tem lógico um negócio desse, eu vou querer tomar o seu lugar aqui? Pô, não, eu venho aqui te ajudar. Se você me chamar, eu vou chegar aqui, ó. E se você tiver a humildade de ouvir, né, você vai lucrar. Porque o que você ia errar, você já não vai errar mais. Porque eu, com toda a dificuldade daquela época lá, eu escutava os antigos. Eu ficava sentado lá escutando aquelas barbaridades, às vezes, que eles falavam, daquilo. Mas eu aprendi ali, eu aprendi. Eu já não fazia mais aquilo. Eu falei para vocês, né? Que a primeira coisa que eu aprendi no Corpo Bombeiro é: apagar incêndio é fácil, o difícil é fazer a parte. Pronto. Porque eles não sabiam ler nem escrever. Então apagar incêndio era fácil. E depois eu aprendi que era mesmo. Porque nos incêndios que eu trabalhei, a gente conseguiu dominar o incêndio. Agora eles não conseguiam fazer a parte. Então é muito mais difícil para eles fazer a parte do que apagar o incêndio. E assim, o outro que me ensinou também. O cabo. Eu aprendi com o cabo. Um cabo. Né? Que não sabia nem que tinha descoberto o Brasil. 1007, quem descobriu o Brasil? Sei no CU, na escola regimental lá. Tinha uma escolinha que era de alfabetização, né, no quartel. E eu fui professor dessa escola, porque eu sabia ler e escrever, né? Aí eu era professor. 1007, quem descobriu o Brasil, 1007? Sei no CU. Toda a aula de história ele não sabia quem descobriu o Brasil. Mas ele me ensinou uma coisa que eu aprendi, porque eu nunca mais me esqueci na vida. Né? Um dia o soldado que fazia limpeza lá na reserva do oficial, né? Eu era oficial de dia, chegou lá: será que o senhor podia me emprestar o caminhão para eu fazer a minha mudança? Eu moro com a minha sogra no Morro da Formiga e vou conseguir um barraco, não sei aonde lá, não sei. E o aspirante, né? Tudo bem, mandei chamar o cabo, que era o motorista do caminhão. O Ministério, você vai lá no Morro da Formiga e faz a mudança do Paulo e tal. Ordem era ordem, não, sabe? Não tinha... Aí ele saiu, aí daqui a pouco ele voltou. Dá licença, aspirante. Seguinte, o senhor mandou eu ir lá, eu vou. Mas eu quero falar para o senhor o seguinte: aquele Morro da Formiga é muito perigoso. Ali é tudo de ribanceira e é muito ribanceirado. E se chover, esse caminhão pode escorregar. E ele foi botando dificuldade, Aí no fim ele deu a sentença filosófica. Sabe por quê, seu aspirante? Porque quando não há nada, não há nada. Mas quando há, há. Aí eu entendi, né? Caramba. Pô, quer dizer, na cabeça dele, se o caminhão caísse, a gente estava no sal. Eu porque mandei e ele porque cumpriu uma ordem que não era para ser cumprida. Entendeu? Então, dali, toda vez que eu tinha que tomar qualquer decisão na minha vida, ao longo da minha carreira, até hoje, eu penso assim: pô, vou fazer isso. Se não acontecer nada, tudo bem, mas se acontecer, é melhor não fazer não. Essa aí o risco é muito... Sabe você fazer um dimensionamento de risco? Isso para o bombeiro é fundamental, porque isso serve para a nossa profissão. Se você vai num evento, que você chega lá, você tem que fazer dimensionamento de risco. Você vai analisar, pô, não, ó, melhor não entrar por aqui, melhor fazer... Entendeu? Isso eu aprendi com o cabo. Eu aprendi com o cabo. E o senhor aprendeu mais ainda. Sabe por que o senhor aprendeu mais ainda? Com uma pessoa simples que não sabia ler, né? Não sabia nada. Escrever. Mas a experiência dele, a vivência, mostra que ele era um cara inteligente. Que era muito sábio. Só que não tinha escolaridade. Mas isso não prova. Mas que era uma pessoa muito inteligente, né? Com a vivência, tudo no trabalho dele. E sabia avaliar, né? Porque era um risco ele ir lá me contestar. Naquela época,
estava arriscado de ficar preso. Pô, porque era beleza mesmo. Pô, né? Imagina contestar o oficial. Tá doido, cara. Isso era loucura assim de último grau. Pô, não tinha essa possibilidade. Se eu contasse para vocês, é que não é o caso, né? Como é que funcionava o comandante-geral era Deus. O comandante-geral lá no Rio de Janeiro era Deus. Teve um comandante lá que ficou 15 anos, Aristarco Pessoa. Sim. Né? Então, a casa era ao lado do quartel, né? Ali no quartel central tinha várias casas, o comandante contava, e ele chegava, ele saía da casa dele, entrava por um portãozinho e estava no pátio do quartel. Esse cara chegava no quartel 3 horas da manhã, pô. 3 horas da manhã começava a instrução. E tinha, na torre de exercício lá, tinha lá em cima um holofote, que eles chamavam de olho de Moscou, né? Acendia o holofote, tocava formar, e quem não tivesse para formar estava preso, pô. Estava preso. Tinha um tenente lá, chamado Didi. Eu conversava muito com ele. Ele chegou, quando ele foi excluído e depois voltou. Aí eu conversava com ele, mas vem cá, Didi, me conta aí, como é que era esse negócio aí? Não, sabe como é que era? É porque eu ficava nervoso. Quando o comandante chegava, eu ficava nervoso. Então eu era oficial de dia. Aí o oficial de dia, ele tirava serviço de talabarte e de espada, né? Ficava lá. E ele não podia sair do Estado-Maior. Tinha que ficar ali porque o telefone tocava, ele tinha que despachar o socorro, aquele negócio todo. Quando o comandante chegava de manhã, a hora que fosse, ele tinha que ir lá, se apresentar, falar aquelas coisas todas, tenente fulano, não sei o quê, tal, e dizer tudo o que tinha acontecido durante o serviço dele, né? E o tenente Didi nunca conseguia falar isso. Ele se embaralhava e o comandante já mandava prender ele. Prender é o seguinte, recolha-se ao Estado-Maior. Aí ele já se recolhia no Estado-Maior. Aí ele me contou que um dia não teve nada. Sabe aquele dia que não teve nada, zero ocorrência? Aí ele estava feliz da vida, esperando o comandante chegar, porque ele só ia dizer que serviço sem alteração. Esse ele não ia errar. Aí diz que quando o comandante chegou, ele se empolga, todo empumado, serviço sem alteração. Aí o comandante olhou para ele e disse, mas se tivesse alteração, você não ia saber dizer o que é. Então você agora não é mais oficial, pode entregar sua espada e pode ir embora do quartel. E foi embora. Assim, cara. Assim. Isso aí ele me contou, pessoalmente. Depois ele voltou na justiça, né? Uns tantos anos depois lá, ele voltou na justiça. Mas era assim que funcionava. O portão era um negócio absurdo, né? O soldado para folgar. Soldado, sargento que fosse, né? Menos oficial. Chegava lá, se apresentar de oficial dia. O oficial dia ficava parado perto da saída do corpo da... Se o corpo da guarda aqui, o cara ficava aqui. E o sargento da guarda e a guarda formado aqui. Aí vinha o cara que se apresentava. Dá licença de folgar? Aí, seu capacete está sujo. Pode voltar lá para o banco do caol e limpar o capacete. Aí o cara voltava. Limpava o capacete. Passava o caol e voltava. A botina, pode voltar lá para engraxar. Pá. Aí daqui a pouco, voltava. Você cante a canção do bombeiro. Aí o cara... Cante a canção do Anhanguera. Até o cara errar. Tinha que errar. Aí errar, tá no portão. O que era estar no portão? Ele dava o nome pro sargento da guarda e o cara não podia folgar. E só saía do portão o dia que o cara se lembrava que ele estava no portão. Aí tirava ele do portão. Era assim, cara. Então era uma coisa assim totalmente fora de um padrão natural de convivência, né? Então tinha oficiais lá que eram odiados, né? Odiados. Quando eu fui lá para Vila Isabel, ele primeiro que eles não deixaram, o soldado que estava de guarda lá não deixou eu entrar, porque eu cheguei lá de carro, ninguém nunca tinha visto um oficial de carro, e nem nunca tinha visto um oficial de 21 anos, porque eu tinha 28, todo mundo tinha 40, 45, né, que era carreira única. Ele não deixou eu entrar, pô. Quando eu cheguei, botei o carro na direção, tinha a corrente, né, a porta, a corrente. O que você quer? Eu falei, não, eu sou oficial dia. Que oficial dia, pô?
Para aí fora, se quiser entrar, para aí fora. Aí veio, falei, não, vai lá chamar o oficial de dia. Aí chamou, era um daqueles bem mais velhinho, né? Aí, e todo mundo lá em Vila Isabel tinha apelido, todo mundo. Esse soldado, o apelido dele era Jacaré. Aí o Jacaré fumava maconha na sentinela, né? Aí os caras, o Jacaré tá fumando maconha lá na sentinela, pegava e botava no xadrez. Porque não adiantava da parte, não adiantava, não funcionava assim, era diferente, entendeu? Então, essa cultura é que a gente mudou aqui em Brasília, mas mudou a partir da Escola de Formação de Oficiais. Por isso que a Escola de Formação de Oficiais é importante, porque ela modifica. Uma coisa é você ser staff, e outra coisa é você ser executante, né? Então são níveis diferentes, e tem que ter os dois, e os dois têm que ser importantes. O que não pode é o staff ter tudo e o executante não ser nada. Isso é que é o erro. Então o que formava esse ódio entre oficial e praça é porque a praça não tinha nada e o oficial tinha tudo. E a gente mudou isso, porque você pode ver que nos estados o coronel ganha 30 mil e o soldado ganha 3 mil. Aqui o coronel ganha 20 e pouco, 22, 23, que eu acho que é o meu salário, e o soldado ganha 6 ou 7 ou até mais, não sei. Mas é por aí. Então a diferença é razoável, né? Porque isso aí faz parte, né? da cultura, né? Então é isso. Então são coisas que a gente precisa entender. E vocês que são oficiais têm que entender muito bem isso aí. Para vocês, porque vocês são os condutores da corporação. Eu, por exemplo, quando eu fui comandante, eu nunca puni uma praça, mas nunca, nem na minha carreira toda. Agora, o oficial puni demais, mas demais, porque o oficial tem responsabilidade, e ele tem que saber a responsabilidade dele, né? Cadete oficial não passava, pergunta o Abud. O Abud conta a história. Uma vez ele estava de serviço lá na academia, aí eu fui lá, porque eu jogava bola, né? Ia lá jogar futebol no campo. Aí eu cheguei lá, aí tinha um palito de fósforo no pátio do quartel. Aí eu mandei chamar o oficial de dia. Parei ali e fiquei. Chama lá o oficial de dia. Aí era o Abud, ele era aspirante ou tenente, não sei. Aí ele veio. Como é que eu vou atravessar aqui com um tronco aqui na minha frente? Aí chama o cabo da faxina. Que o cabo da faxina. Aí chamou o cabo. Tiraram. Aí eu falei, Abílio, ainda bem que você mandou chamar o cabo da faxina. Porque se você se abaixasse ali para pegar aquele palito de fósforo, tu estava preso. Porque a obrigação era sua de ter fiscalizado para ver. Porque não. Isso foi cultura que a gente trouxe do Rio. Os quartéis e as viaturas nossas lá no Rio, era brilhando, cara. Um palito de fósforo no pátio era uma coisa absurda. Não era inadmissível. Mas a gente foi mudando isso. Mas o Abud aprendeu, né? Até hoje ele fala sobre isso. O rajão, o que eu dei de punição no rajão foi uma glória. Foi uma glória. Mas é isso. Comandante, então tá bom. Vamos embora, né? Outro fato importante também do tempo do Gabinete Civil foi a vinda do Roberto Carlos aqui. Aniversário de Brasília, 20 anos. E o Roberto Carlos fazia aniversário no dia 19 de abril, né? E ele estava fazendo 40 anos. E estava naquela música, tinha uma música até com um estilo religioso. Talvez daqui eu me lembre mais ou menos. Aqui dos meninos, não sei se vocês, não é do tempo de vocês, né? Isso foi aí